Fala, meus queridos! Eu sou o Léo Stellet e esse é o canal Hora da Matemática. Hoje vamos falar sobre função afim, ou também conhecida como função do primeiro grau. Antes de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo e ativar o sininho para receber as notificações quando eu lançar algo novo, tá bom? Então vamos ver o que é uma função afim. Só para começar, relax. Uma função afim, ou também função do primeiro grau, é uma função polinomial dos reais nos reais, essa parte não esquenta muito não, com maior grau igual a 1. Isso é muito importante, tá bom? E aí eu deixei aqui para vocês a formuleta padrão, que vocês já viram muitas vezes por aí, que você tem que guardar ó, no fundo do seu coração. F de x igual a ax mais b. O que é isso? Vamos entender, parte por parte. O f de x, que muitas vezes você vai ver como y, tá bom? Pode ser também. Y igual a ax mais b. Esse a e esse b aqui, ó, a e o b, são números, tá? São constantes. Números reais, quaisquer. Pode ser menos 1, pi, tá bom? Então, o a e o b são números. Então, vou botar aqui, ó, número a e o b. E aí, o x, a gente fala que é variável que varia, independente, e o y ou f de x, função de x, tá? F de x, função de x. É a variável que depende. Depende de quem? Do x, que é a variável independente, tá? Esses nomes assim pode parecer confuso, mas não liga não. São duas variáveis, o y e o x, tá? Onde uma está dependendo da outra. Tudo bem? E aí vamos ver, estudar um pouquinho sobre esse A e esse B aqui, que são constantes, são números reais. Então, o A é o termo que acompanha o x, ó, que está multiplicando aqui, ó, o meu x. Então, por isso que a gente chama ele de coeficiente. Coeficiente é que é uma constante. Então, coeficiente de x, porque está do ladinho do x, tá? Esse A tem uma coisa muito importante sobre ele. Ele é qualquer número real, exceto 1. Qual? O zero. Por que isso? Lembra que eu falei que o maior grau tem que ser 1, né? Da função afim. Então, para que isso aconteça, o a, que é o que está multiplicando o x aqui, ele não pode ser zero. Porque se ele fosse zero, imagina, ia ficar 0 vezes x, que dá zero, né? 0 vezes algum número sempre vai dar zero. Então, ia ficar 0 vezes x. Dando zero, não ia ter x, ia ficar só o b. Se não tem x, não tem como o grau de x ser 1, porque não tem x, tá bom? Então, por isso que o A tem que ser diferente de zero. O B não tem restrição nenhuma, qualquer número real. Show de bola, fechou. E aí, o A também tem outros nomes. Você pode ver como coeficiente angular. A gente vai ver isso melhor quando a gente vê gráficos, tá? Coeficiente angular, mais qual? Taxa de variação, também aparece por aí. E por aí vai, tá? Pode ser também taxa de crescimento, tá bom? A gente vai depois fazer umas questõezinhas e a gente vê aí por aí como é que eles chamam esse A. Mas geralmente, coeficiente de x, coeficiente angular, taxa de variação. E o B? O B é o termo independente. Por que independente? Porque ele não depende, ó, ele está sozinho, não depende do x, tá bom? Por isso que é termo independente. Também conhecido como coeficiente linear. Então, o A é o coeficiente angular e o B, coeficiente linear. Show de bola! Fechamos aqui com estudo sobre o A e o B. Agora vamos ver uns exemplos para a gente determinar quem é o A, quem é o B de cada uma dessas funções afins aqui. Show! A primeira aqui, ó, y igual a 3x menos 1. Tranquilo, ó. O A é quem está do ladinho do x, aqui ó, é o 3, né? Então vamos guardar isso. A igual a 3 e o B. O B é menos 1, o sinal importa, tá? Então, ó, o menos vem junto. É o menos 1, que é o termo independente, o B. Show! Aí a segunda aqui, eu botei f de x. Só para você ver que pode ser y, pode ser f de x, tá? A questão vai botar do jeito que ela quiser. Show! F de x igual a menos x mais 2. Ó, quando não tem nada do lado do x, a gente fala que é um aqui escondidinho, tá bom? Então, o a é menos, porque o sinal importa, menos 1. Tá? Fechou? E o B é o 2, né? Mais 2, mas só pode botar o 2 também, tá tranquilo. Aí essa terceiro caso aqui, ó, y igual a 1/7 mais x. Aí tu fala, tá bom,
O A é 1/7 e o B, né? Você acabou de falar, quando não tem nada aqui, a gente fala que é 1. Aí você se estamanou. Por quê? Não é porque tá assim nessa ordem, 1/7 mais x, que o A é 1/7 e o B é 1. Ó, o A é quem acompanha o x, é o coeficiente de x, tá bom? Então, o A é quem está do ladinho do x. Aí eu acabei de falar para você, quando não tem nada, a gente fala que tem 1. Então, o A é 1. Show de bola, tá? Ó, cuidado. E o B? O B é 1/7, que é o termo independente, o que está sem x. Então, 1/7. Fechou. E aqui, o último caso, y igual a menos x mais 3. Aí tu fala, pô, sempre está aparecendo menos alguma coisa, ou mais alguma coisa, mais alguma coisa. Agora não tem nada. Calma, ó. Vamos fazer o A. O A dá para fazer tranquilo. Então vamos fazer o A. O A, ó, quando eu falei que não tem nada aqui, pode botar 1, né? Então fica menos 1/3. Tá bom. E o B, Léo? O B, ó, como eu falei, ó, não tem nada, certo? Se não tem nada, o que é não ter nada? É ter um zero, tá? Não tem nada, não tem zero, tá? Show de bola? Então, o B é 0. Quando não aparece nada aqui no termo independente, é porque o B é 0. Não existe B, tá? B é igual a 0. Fechou. Aí, ó, para terminar aqui, a gente apagar o quadro e a gente ver gráficos, vamos falar um pouco sobre raiz da função. Toda função do primeiro grau vai ter uma raiz, tá? Se ela é uma função do primeiro grau, ela tem uma raiz. Se é uma função do segundo grau, tem duas raízes. Por aí vai, tá? O que é raiz da função? Raiz da função vai ser o valor de x para que a função seja 0. Calma, ficou meio confuso, mas ó. O que eu vou fazer? Eu vou igualar a função a 0. O f de x aqui, ó. Esse f de x, ou y, eu vou substituir por 0, tá? Com isso eu vou encontrar o valor de x. Vou resolver uma equação do primeiro grau para encontrar o valor de x. Eu já sei que o y é 0. Lembra que uma função sempre é uma relação entre x e y. O y eu já sei que é 0. Então eu quero saber qual o valor de x faz com que o y seja 0. Já sei que o y tem que ser 0, porque é a raiz da função. Tá bom. Eu deixei a formuleta aqui, ó, para achar a raiz da função rápido, mas não precisa saber. Sério, não precisa saber decorar essa fórmula aqui. Mas é tranquilo de demonstrar também. Então vamos lá. Ó. Vou igualar o f de x a 0. Então eu peguei aqui o f de x e substituo por 0. Fechou. Então 0 e agora o resto eu repito. Menos x mais 2. Como é que eu resolvo isso aqui? Tranquilo, né? Uma equação do primeiro grau. Posso passar o menos x para a esquerda, tá? Equação do primeiro grau, deixo o x de um lado e número do outro. Então, passei o menos x para a esquerda, fica mais x, né? Troquei de lado, troco de sinal. Então, era menos x, fica mais x. Igual, e o 2 eu deixo quietinho lá. Fechou. Mais x é a mesma coisa que x, né? Então, x igual a 2. Já descobri. X igual a 2 é a raiz da função. Tranquilo? Aí, ó, vamos para o segundo exemplo aqui, ó. Y igual a 3x menos 120. Pego o y e substituo por quem? Por 0. Por quê? Porque eu quero descobrir a raiz da função. Então, 0 vai ficar igual ao quê? 3x menos 120. O resto eu só repito. 3x menos 120. E aí, o que eu faço? Aqui, ó, só por questão de sinal, tá? Você pode botar o menos 3x, o 3x para a esquerda virando menos 3x. Eu vou passar o 120. Porque o 3x já está positivo, aí eu passo o menos 120 para ficar positivo para o outro lado também. Então, ó, menos 120 passa para o outro lado, fica mais 120. E o 3x eu deixo quieto lá. 3x. Mais 120, mesma coisa que 120 só, né? E aí eu tenho 3x igual a 120. Isso significa que o meu valor de x é igual a quanto? Ó? O 3 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, né? Então fica 120 dividido por 3. Que dá 40. Show? Então, raiz da função é só isso. Descobrir o valor de x para que o y seja 0. Vou apagar o quadro para a gente falar sobre gráficos. E aí, se quiser tirar aquele print, tira aí que a gente já volta. Vamos lá, vamos aos gráficos. Ó, o gráfico de uma função afim, ou do primeiro grau, sempre vai ser uma reta oblíqua. O que é isso? É uma reta inclinada. Ela pode ser tanto para a direita quanto para a esquerda. Quando está inclinada para a esquerda, a gente fala que a função é decrescente. Quando está inclinada para a direita, a função é crescente. Mas as condições para saber se é crescente ou decrescente, a gente vai ver já. Ó, vamos ao gráfico de uma funçãozinha aqui que eu deixei para vocês. Y igual a 3x mais 1.
Como é que eu faço para determinar isso? Eu sei que é uma reta. Se é uma reta, é só pegar dois pontos e unir, tá bom? Se eu tenho dois pontos aqui e eu uno, pronto, determinada a minha reta, tá? E aí como é que eu faço para determinar um ponto? Ó, eu escolho um valor de x que eu queira, qualquer um. Vou escolher, por exemplo, o 0, tá? Escolhi o 0 para o x. Por quê? Porque o 0 é fácil de fazer conta. E aí eu determino o y associado a esse valor de x que eu escolhi. Ó, por exemplo, quando x for 0, ó, 3 vezes 0 vai dar 0 mais 1. Aí o y dá 1, que é 0 mais 1 dá 1, né? Eu poderia ter escolhido um valor de y e determinar o valor de x? Pode também, mas eu prefiro que escolha o valor de x e depois determinar o valor do y para ficar um pouco mais fácil as contas. Ó, vamos lá, vamos determinar outro valor de x agora. Foi um ponto, agora outro ponto. X igual a 1, por exemplo. Se o x for 1, 3 vezes 1 dá 3, mais 1, 4, né? Então, meu y vai dar 4. E aí eu tenho dois pontos, ó, o 0, 1 e o 1, 4. Eu boto esses dois pontos no meu plano cartesiano e depois uno esses dois pontos para determinar o meu gráfico, a minha reta, tá? Ó, o primeiro ponto, 0, 1. Se ele tem 0 no x, significa que ele não está nem para a direita e nem para a esquerda. Ele está em cima do eixo y. E tem 1 no y, então tem 1 de altura. Tá aqui, ó. 1 de altura, esse é o ponto aqui, ó, 0, 1. Fechou. Agora o ponto 1, 4. 1 no x, botei aqui 1. E 4 no y, ó. 1, 2, 3, 4. Tá lá. Aí eu vou juntar o 1 com o 4 agora, para determinar o ponto 1, 4. Tá lá. Ponto 1, 4. Pintei aqui. E aí pronto, tem os dois pontos. Agora é só unir esses dois pontos que eu tenho a minha reta, o meu gráfico da função afim. Vou pegar aqui, ó, de verde mesmo. Tá lá. Então essa reta verde aqui é exatamente a reta do gráfico da função y igual a 3x mais 1. Tá? Ó, vamos a uns pontos especiais aqui, que é bom você saber, hein? Tem que saber isso. A raiz da função afim é onde corta o eixo x. Como assim? Ó? A gente nem usou esse ponto para determinar o nosso gráfico. Ó. Esse ponto aqui, onde está interceptando, cortando o eixo x. Nesse ponto aqui, qual o y dele? Qual o y desse ponto? Lembra que um ponto sempre tem um x e um y juntos, tá? Ó, o y desse ponto é 0. Por quê? Porque não tem altura. Não está nem para cima e nem para baixo. Então, o y é 0. Se o y é 0, a gente acabou de falar sobre isso. Quando o y é 0, é exatamente na raiz da função. É o valor do x para que o y seja 0. A raiz da função. Tá? Então, se a gente tiver a raiz da função, a gente já sabe aonde vai interceptar o eixo x. Tudo bem? E qual o outro intercepta agora? Esse aqui. Quando vai interceptar o eixo y. Vai ser exatamente, ó, no termo independente, que é o b. Tá bom? Ó, pode ver, ó, 1, 1. Por que isso? Porque esse ponto é quando o x vale 0. Se o x vale 0, a parte com a, ó, some e sobra só o b. Tá bom? Então, sempre vai interceptar o eixo y no valor do termo independente, no valor do b. Fechou. Com isso, com esses dois pontos, com os dois interceptos, com o eixo x e com o eixo y, vamos determinar o gráfico dessas duas funçõezinhas aqui, ó. Nessa primeiro vamos fazer o quê? A raiz da função. Como é que eu faço a raiz da função? No lugar do y, eu boto 0. Então tá lá. 0 para o y é igual a x sobre 2 menos 1. Vou descobrir o valor do x aqui agora. O menos 1 eu passo para a esquerda, fica mais 1. Igual a x dividido por 2. Aí, ó, o 2 que está dividindo passa para a esquerda multiplicando. 2 vezes 1 dá 2. Igual ao meu x. 2 igual a x é a mesma coisa que x igual a 2, né? Então, já tenho, ó, o valor do x para y igual a 0. É a raiz da função. É onde vai interceptar o meu eixo x. Então, tá aqui, ó. 1, 2. Tá aqui. Onde vai interceptar o meu eixo x. E agora, onde intercepta o eixo y, exatamente no b. Menos 1. Então, tá aqui, ó. Menos 1. Onde vai interceptar o meu eixo y. E aí, pronto. Já tenho dois pontos. Só unir esses dois pontos. E eu tenho o meu gráfico. Meu pilô caiu, meu pilô vermelho, mas sem problema, pegar aqui.
Pronto, tá lá. Minha reta em verde aí, o gráfico. Mais uma função crescente, né? Tá inclinada para a direita. Aí vamos, ó, para nosso último exemplozinho aqui, ó. Menos 2x mais 4. Y igual a menos 2x mais 4. Primeira coisa, determinar a raiz da função. Então, o y vale 0. Então, vai ficar 0 é igual a menos 2x mais 4. Fechou. Aí, ó, o que eu vou fazer? Eu vou passar o menos 2x para a esquerda, mudando o sinal. Vai ficar 2x só igual a 4. Aí, ó, 2x igual a 4, então o x, o 2 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 4 dividido por 2 dá 2. De novo, sem querer. Então, a raiz da função é 2, é onde intercepta o eixo x. Está aqui, ó, 2. Onde está interceptando aí, que eu marquei aqui. Uma bolinha. E aonde vai interceptar o eixo y? Exatamente no B. Então, 4. 1, 2, 3, 4. Está aqui. Onde vai interceptar o eixo y no B. E aí, só unir esses dois pontos e eu tenho a minha reta aqui, ó, de verde. Agora sim, ó, uma função decrescente, tá vendo? Está inclinada para a esquerda. E aí, ó, o que você percebe? Ó, o A aqui era 3. O A aqui era meio, né? Quando não tem nada aqui, eu posso imaginar que tem um 1 do lado do x. E aqui o A é menos 2. Percebe que quando o A é positivo, tanto aqui quanto aqui, 3,5, a reta tá, ó, crescente, está inclinada para a direita. Quando o A é negativo, menos 2, está inclinada para a esquerda, é decrescente. Exatamente isso. Quando o A é positivo, maior que 0, a função é crescente. Quando A é negativo, menor que 0, a função é decrescente. Se gostou do vídeo, não se esquece de deixar o like se ainda não deixou. Tamo junto, até a próxima. Tira o print aí que o quadro é teu.